A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que tenho de poder falar da palavra dele para vocês nesse meio de comunicação. Quero, antes de mais nada, convidá-los a entrar comigo em espírito de oração, para depois, então, 15 minutos com Jesus, estarmos meditando na sua palavra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta tarde, queremos pedir ao Senhor, queremos entrar na tua presença, invocando o teu santo nome para dirigir todo esse nosso trabalho. Queremos te dar graça, Senhor, por toda a tua bondade e misericórdia, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oro agora por todos aqueles que nos assistem, aqueles que nos ajudam a realizar esse programa, que o Senhor possa estar entrando na vida de cada um, meu Deus. Agora toma a direção desse trabalho, que não seja de mim mesmo nada que eu venha falar, mas que tudo seja inspirado pelo teu Espírito, Senhor. Que cada um que nos ouve possa ter o perfeito entendimento da tua palavra para a sua edificação. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, nós estávamos então já estudando os evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. No nosso encontro anterior, nós fizemos uma introdução sobre o evangelho. O que é o evangelho, né? O que ele significa. E estávamos falando a respeito dos evangelistas, né? Aqueles homens que escreveram os evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, então, nós estamos dando continuidade a esse assunto. Nós sabemos, então, que a Bíblia traz 4 evangelhos. Evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João. Mas esses são os que nós diríamos que são os evangelhos, esses evangelhos são os livros canônicos que estão contidos, foram compilados na Bíblia. Mas naquela época foram encontrados muitos fragmentos, eram muitos os evangelhos. Então, naquele processo de canonização que durou aproximadamente 300 anos para que se escolhesse os livros que entrariam para a Bíblia Sagrada, ou seja, aqueles que foram canonizados, isso é, medidos, mensurados, verificados se verdadeiramente eles foram inspirados por Deus, eram livros inspirados. Então, desses foram escolhidos esses 4 evangelhos, né? Nós sabemos também que aproximadamente 300 anos depois de Cristo, os livros canônicos que compõem hoje esses 66 livros da nossa Bíblia já estava praticamente selecionado. Mas ainda durou por volta até os anos 600, ainda há algumas modificações, né? Alguns livros foram tirados, alguns outros livros foram acrescentados, e finalmente, quando já estava decidido, finalizado o processo da canonização dos livros, ficaram esses 4 evangelhos. Então, desses 4 evangelhos, tem 3 que nós chamamos de sinóticos, que é o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. O que isso significa? Isso significa que esses 3 evangelhos, eles são muito similares, né? Na Bíblia, se você for ver, o primeiro evangelho que traz a Bíblia é o Mateus. Mas, na verdade, esse não foi o primeiro evangelho a ser apresentado. O primeiro evangelho, tudo indica que foi Marcos. Mas a Bíblia também, nós já estudamos isso anteriormente, os livros não estão compilados por ordem cronológica, mas eles foram colocados, agrupados, de uma forma que facilitasse os estudos bíblicos. Então, nós vamos ver que o livro de Mateus é o primeiro na Bíblia. Depois vem o livro de Marcos, depois vem o livro de Lucas e finalmente o livro de João. O que também poderia se considerar é que não seria João o último, mas seria Lucas,
porque pode-se observar também que o autor de Atos dos Apóstolos é Lucas. Então parecia até que ele era uma continuidade do Evangelho de Lucas. Mas isso não vem ao caso, né? A ordem que estão compilados os evangelhos na Bíblia, isso não vem ao caso, isso não altera nada. Mas a gente vai falar um pouquinho agora desses 4 escritores sagrados, né? Homens inspirados por Deus. Como nós vimos no nosso estudo anterior, Jesus não era analfabeto, mas ele não escreveu, ele não deixou nada escrito. Mas ele deu sim, né, um curso intensivo, uma faculdade para os seus discípulos. Porque quando ele chamava os seus discípulos e esses 12 homens escolhidos o seguiram, eles andaram por aproximadamente 3 anos e meio, eles andaram juntos o tempo todo. E Jesus ensinava mostrando, fazendo. Jesus tinha uma didática muito especial de ensino, tanto que ele era chamado de o mestre, né? Jesus é um mestre. O ensino de Jesus, a didática de Jesus era alguma coisa maravilhosa. E esses homens aprenderam tudo com Jesus. E quando Jesus foi embora para os céus, né? Ele ressuscitou, ainda ficou 40 dias andando com esses homens, e finalmente Jesus foi embora e deixou uma ordenança, né? Ele deixou a grande comissão. Agora ide e pregai o evangelho a todos os povos, até os confins da terra. E nesse ide de Jesus, ele disse assim, que eles estariam aguardando em Jerusalém, porque eles receberiam o Espírito Santo, né? 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo encheu esses homens no dia de Pentecoste e se cumpriu a promessa que Jesus tinha feito. E ele tinha dito, agora o Espírito vos fará lembrar de tudo o que viste e de tudo o que ouviste. Então agora sim, agora esses homens começam a registrar, começa a escrever. Então nós vamos ver que os 4 escrevem fatos que ocorreram, coisas que aconteceram durante todo esse tempo que eles andaram com Jesus. Claro que desses 4 evangelistas, porque não foram todos os discípulos que escreveram, depois nós vamos ver nós já vimos, até fizemos um estudo sobre as cartas dos apóstolos, mas dos evangelhos, nós temos aqui Mateus, que realmente ele andou com Jesus, era testemunho ocular de Jesus. Também o caso de João Marcos, ou Marcos, ele também era testemunho ocular, ele também viveu com Jesus, mas ele não fazia parte dos discípulos, porque ele era muito jovem, ele era um garoto muito jovem. Mas quando Jesus estava em Jerusalém, normalmente ele se reunia na casa de João Marcos, porque ali era um cenáculo, foi onde inclusive Jesus realizou a última ceia com seus discípulos. E era ali que Jesus se encontrava, era como se fosse uma pensão, um restaurante, né? E é ali que Jesus chamava o pessoal, se reunia, e João Marcos estava sempre ali atento, atrás das cortinas, das portas, ouvindo Jesus, porque ele era muito novo para estar ali envolvido com eles. Mas ele diz os historiadores que ele não largava 1 minuto de Jesus, né? Inclusive, ele seguia Jesus por toda Jerusalém enquanto Jesus estava ali. Mas nós vamos falar depois mais detalhe dele, não agora, né? Depois, quando chegarmos no Evangelho de Marcos, nós vamos falar mais detalhe. E o Mateus, também testemunho ocular, né? Vamos depois falar dele também, era um cobrador de impostos, era um judeu. E Jesus o convidou para segui-lo no meio do trabalho. Ele estava trabalhando, ele pediu para que Mateus largasse e o seguisse. Ele largou todo o seu trabalho, seguiu Jesus, depois vamos falar dele. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente,
porque Lucas, ele não foi testemunho ocular, mas ele era um homem muito culto, era um médico, né? E ele foi enviado juntamente com Paulo para as missões. E ele acompanhou Paulo nas missões e conheceu todos os apóstolos de Jesus, todos os discípulos de Jesus. E ele ficou tremendamente apaixonado por Jesus. E ele escreveu esse evangelho de uma maneira fantástica, porque ele não só relatou fatos conhecidos através dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, mas ele fez novas pesquisas, ele fez muitos estudos a respeito de Jesus. E o Evangelho de Lucas, então, é muito completo, porque ele é muito abrangente, porque ele, além de trazer fatos relatados pelos discípulos, pelos os outros discípulos de Jesus, ele também busca, pesquisa, investiga muito mais a vida de Jesus. Então, ele traz muitos fatos verídicos que ocorreram e muitos deles nem estão registrados nos outros evangelhos. João já ele se diferencia dos outros três, né? Então esses três são chamados sinóticos, que eles têm uma certa semelhança, eles têm as mesmas fontes de pesquisa, eles registram os fatos, quase que todos os mesmos fatos ocorridos. E João não, João ele já registra os últimos dias de Jesus. Ele faz questão de registrar o final de Jesus, a última semana, porque parece que João tem um propósito que é mostrar somente a divindade de Jesus, que Jesus é verdadeiramente Deus. Então ele narra milagres de Jesus, ele dá ênfase aos milagres que Jesus fez, porque só Deus pode fazer milagre. Então esse é o propósito de João. E quanto aos outros três, eles também se diferenciam. Por que eles se diferenciam? Porque eles também têm os seus propósitos, né? Que depois nós vamos no próximo encontro detalhar. Mas Marcos parece que escreve para os romanos, Mateus escreve para os judeus, Lucas escreve para os gentios e para todos que viessem a conhecer Jesus. Por quê? Por causa da linguagem que ele usa, por causa das menções relacionadas ao tipo de vida daquelas pessoas. Por exemplo, Mateus, a gente diz que ele escreve para judeus, porque no Evangelho de Mateus ele cita muito o Velho Testamento, porque os judeus que conheciam o Velho Testamento. Ele usa muito profecias, eram os judeus que conheciam as profecias hebraicas. Ele fala muito do Messias, ele fala muito do reino de Deus. Então ele escreve para judeus que tinham identificação com essa linguagem. Já Marcos fala muito em vitória, em guerra, em luta, e era o que viviam os romanos, que dominavam a Judéia e grande parte do mundo naquela época. Então nós vamos ver esses detalhes nos nossos próximos encontros, né? Mas eu convido você agora, né, para que esteja buscando conhecer mais os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo e que fique conosco nesses encontros que vamos ter. Não vamos ter oportunidade de falar muito, mas vamos falar algumas coisas que pode ser novidade para você e que pode também despertar em você mais interesse em conhecer melhor Jesus. Amém? Espero que você continue conosco todas as semanas. Nós estamos repetindo o mesmo programa a semana toda. Na semana seguinte a gente muda o programa. Então, eu quero convidar você para também recomendar para as pessoas, né? Nós estamos ali também na igreja. Vocês podem acessar nosso site, nosso e-mail, nosso telefone. E eu convido você para permanecer firme no estudo da palavra. E esteja conosco no nosso próximo programa. Amém? Deus o abençoe, Deus te guarde, Deus te dê toda a sabedoria e discernimento da palavra de Deus. Amém.